Primeiro, bom dia a todas e a todos. O dia hoje é muito importante para mim, importante por ter participado da organização, importante por fazer parte do Langage, saber o quanto isso marca uma posição para a gente e agradecer a presença de todos, antes de mais nada. Sábado de manhã é um esforço estar aqui. Eu vou querer dar uma colherada naquela pergunta do Luiz, cara. Acho que para reconhecendo tudo que já foi falado, cara, mas marcar que um presidente que se refere a um quilombola dizendo do peso dele em arroba e um vice-presidente que diz no Dia da Consciência Negra que não há racismo no Brasil, não tem como a gente dizer que isso não causa nada. Se não causasse nada, a gente estaria no efeito da mesma coisa que a gente tenta combater. Eles autorizam, sim, cara. Eles autorizam o que já existe? Ok, mas eles autorizam. Acho que eles se tornam mais dramáticos. Bem, feito o meu repúdio, eu queria falar da alegria de estar aqui apresentando o Daniel, mais uma vez. E a Edneia também. Edneia que eu não consegui acompanhar no congresso do Langage, porque eu estava numa atividade paralela. Mas dizer que minha filha é sua fã, Edneia. Não fosse a janelinha aqui, a gente ia fazer uma selfie, cara. Então, a Edneia Gonçalves é socióloga, educadora, possui experiência na docência e gestão escolar. Desde 2004 atua como formadora e coordenadora de projetos de cooperação técnica internacional na área de educação de jovens e adultos, em diferentes países do continente africano. Desenvolveu conteúdos para a formação de professores para a Unifesp, MEC, MASP e Unesco. Atua como formadora de gestores e professores em organismos internacionais e redes públicas e privadas em diferentes estados brasileiros. É autora de artigos na área de educação e relações raciais, direitos humanos e equidade. Atualmente é coordenadora executiva adjunta da ONG Ação Educativa. Ela vai falar sobre o papel do movimento negro brasileiro na luta antirracista. Junto com a Edneia, aqui nessa mesa, está o Daniel Péricles Arruda, que é docente da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, do campus da Baixada Santista, é vinculado ao curso de graduação em Serviço Social e ao Departamento de Saúde, Educação e Sociedade, e é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Vivências Artísticas, Culturais e Periféricas. É graduado em Serviço Social pela PUC de Minas, mestre, bolsista da Ford Foundation Internacional, turma de 2010, e doutor em Serviço Social pela PUC de São Paulo. Pós-doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo também. Em formação em Psicanálise pelo Instituto Langage e aluno do segundo ano do curso de aprimoramento de Clínica Psicanalítica, Conflito e Sintoma do SEDES. É arte educador, rapper e poeta conhecido como Vulgo Elemento. Apresentados os dois, eu passo a palavra para a Edneia. E só uma coisa antes, eu vou pedir que as perguntas aqui da nossa mesa sejam feitas por escrito. O Naman vai controlar para deixar esses microfones fechados. Vamos fazer essa experiência de escrever as perguntas e eu leio elas
para os dois no final. Então, a gente vai fazer 2 blocos, as 2 falas e o terceiro com as perguntas, ok? Então, Ednei, agora sim, com você. Acho que precisa abrir seu microfone. Abriu agora? Preciso conhecer sua filha. Diz para ela que eu fico feliz de saber que ela está seguindo a minha jornada aí. Primeiro, agradecer muito o Instituto Langage por mais uma vez me chamar para uma roda. É sempre em roda que a gente se encontra, que a gente dialoga, né? É muito difícil hoje, eu acho que difícil e necessário falar sobre o movimento negro, né? Uma possibilidade de trajetória no nosso país, um recorte, né? Mas antes de começar a fazer esse recorte, eu queria muito dizer uma coisa. Durante muito tempo, eu tentei entender como é que os espectadores dos açoitamentos, dos enforcamentos, né? Daquelas pessoas que se colocavam no entorno das árvores com as estranhas frutas de penduradas, né? Se sentiam, como se comportavam, o que movia essas pessoas. Porque do outro lado eu já sabia. Eu sabia o que era se colocar no lugar de irmão, de pai, de mulher, de filha, de filho. Isso eu já sabia, mas eu queria saber o lugar do outro, né? E ontem, vendo as imagens do açoitamento, do enforcamento público do Beto, lá em Porto Alegre, eu tive a exata dimensão do que é você ser um espectador daquela cena que há mais de 500 anos ficam retornando para as nossas falas, para as nossas histórias de vida, para as nossas histórias familiares, né? Então, eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que a gente precisa, nós, enquanto parte desse movimento que tenta humanizar as relações sociais, a gente precisa saber de que lado que a gente está. A gente precisa saber que é mais do que ser antirracista, é ser ativamente antirracista. O que significa isso? O que quer dizer isso? Para nunca mais a gente ser obrigado a ver em rede nacional a omissão tão explícita. Então, eu acho que a gente precisa ter isso em mente. Para quando acontecer, porque deve estar acontecendo agora em algum outro lugar, talvez aqui do lado do meu bairro, deve estar acontecendo uma cena igual, nunca mais a gente vê as pessoas falando, não grava, não deixa acabar, deixa acontecer. Isso não dá mais. Eu acho que falar do movimento negro hoje é importante porque foi o movimento negro que me ensinou que luta é verbo. Então, é com esse espírito que eu vou falar com muita dificuldade hoje do movimento negro, porque com certeza é o movimento negro que está nesse momento cuidando da sobrevivência da população negra nesse país. Então, a gente precisa prestar muita atenção no que aconteceu e a gente precisa reagir. Então, vamos falar sobre o movimento negro. Eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque senão eu enlouqueço e vou embora e fico falando aqui e ninguém merece, né? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês e vamos embora conversar um pouquinho sobre essa história. Primeiro, acho que é importante dizer porque eu escolhi falar sobre isso, né? Tem dois autores que dialogam muito com essa apresentação, que é a Nilma Lino Gomes
a da UFMG, que é referência, que fala, tem um livro maravilhoso, que é o Movimento Negro Educador, e o Petrônio Domingues, que há muito tempo pesquisa essa história, essas ondas, né? E é importante a gente colocar que, primeiro, quando a gente fala em movimento negro, a gente não está falando de um monte de gente preta andando na rua de mãozinha dada, indo para o mesmo lugar no mesmo tempo. O movimento negro, ele dialoga com o seu tempo, ele dialoga com o contexto das relações sociais, com o contexto das relações raciais, ele muda, ele é complexo, ele tem 1000 posições diferentes. Mas tem uma questão que é essencial para entender o lugar do movimento negro, é que se existe um movimento social preocupado com a valorização do papel da africanidade brasileira, e a africanidade entendida como a Petronilha coloca, né, que são essas raízes da cultura e dos conhecimentos da África no Brasil, é o movimento negro. Ele se ancora num registro de saberes que são saberes orais, são saberes que estão presentes na produção cultural negra desse país, e que a gente vai encontrar isso emergindo na memória das pessoas, na memória das famílias, né? Isso vai encontrar um espaço de difusão nas casas das famílias, nos terreiros. A gente precisa ver que essas rodas de difusão que o movimento negro registra é um importante vetor, é um importante espaço e é um mais do que importante motor de difusão de uma ideia, de uma narrativa da história brasileira a partir da resistência. Então, essa resistência negra, ela tem sido narrada por diferentes pessoas, por diferentes grupos, mas a gente precisa entender que é o movimento negro, esse ator político que, como diz a Nilma, constrói, sistematiza, articula saberes emancipatórios. E a gente precisa dessa narrativa para poder construir resistência em outras agências, na academia, nas relações religiosas, nas famílias, nas escolas. A gente precisa, e é o movimento negro, e aqui a gente está dialogando com muita gente. Eu estou falando da Nilma e do Petrônio, mas tem a Zoila Trindade, tem o José Adão, Milton Barbosa, Beatriz Nascimento, Luísa Bairros, o Hamilton Cardoso, a Sueli Carneiro, maravilhosa, o Cuti. Eu estava lendo poesia do Cuti hoje de manhã para poder aquecer meu coração, para poder fazer essa conversa, porque senão a gente não consegue. E Lélia Gonzalez, que é incontornável, não tem como a gente pensar nisso, né? Mas essas pessoas e os movimentos que a gente pode falar, por exemplo, do Movimento Negro Unificado, Frente Negra Brasileira, que eu vou apresentar em algumas ondas aqui, traz para o nosso cotidiano uma narrativa extremamente crítica da história do Brasil, e crítica porque ela é construída a partir da perspectiva da resistência negra. Eu trabalho com educação há 38 anos, e como professora, como gestora, em todos os espaços que eu discuto educação, eu percebo que essa narrativa de resistência, essa narrativa me lembra os Soias lá de São Tomé e Príncipe. Os Soias, eu sempre me lembro deles, porque eles são as pessoas encarregadas da narrativa heróica da vida das pessoas comuns nos eventos de nojo, né, de luto. E esse papel de Soia coletivo que o movimento negro ele realiza, ele também tem um papel emancipatório quando a gente coloca o papel dele de formador da intelectualidade brasileira negra, principalmente, que normalmente vai se ancorar nos movimentos, nos grupos,
para poder trazer essas narrativas históricas, heróicas da resistência negra para o cotidiano da produção de conhecimento, né? O Petrônio Domingues, ele traz nesse texto maravilhoso, Apontamentos sobre o Movimento Negro Brasileiro, ele traz 3 etapas, né? E as etapas que eu chamo de ondas, porque quando a gente fala etapa, parece que acabou, começa o outro. Não, gente, as coisas se misturam, né? A onda se mistura. Mas ele traz 3 momentos importantes, de 1889 a 37, 45 a 64, 78 a 2000, e eu enfio uma 4ª onda, que é a partir do ano 2000, para falar de hoje, né? E pensar nessas ondas como uma parada para olhar do que se tratava cada um dos momentos, eu acho muito importante. Então, vou seguir contando essa primeira onda. Para a primeira onda, que é de 1889 a 87, eu fiz questão de trazer um editorial que saiu no Diário do Maranhão, no dia 14 de maio de 1888, um dia depois da assinatura da Lei Áurea. Eu vou ler para vocês, porque isso aqui a gente tem que ler em voz alta para ver o tamanho do melê, o tamanho da história. Centenas de indivíduos sem ofício e que terão horror ao trabalho, entregando-se por isso a toda sorte de vícios, precisam ficar sob um rigoroso regime policial, para assim poderem ser mais tarde aproveitados, pensem bem, aproveitados, criando-se colônias para as quais vigore uma lei, como a que foi adotada na França, recolhendo a estabelecimentos especiais os vagabundos, sujeitando-os à aprendizagem de um ofício ou da agronomia, que mais tarde o país utilize bons e úteis cidadãos. Assim se praticou nos Estados Unidos depois da emancipação. Eu acho muito importante a gente ler isso várias vezes para a gente entender o lugar dessa matéria de capa, porque aqui a gente consegue identificar muitas, mas muitas das matrizes da discriminação racial que permanece firme e forte aqui no Brasil. A gente consegue ver a visão da população negra como essencialmente malandra. A gente consegue perceber a indolência, o risco à ordem, e que precisa ser contida, e contida por forças policiais. Vocês viram a imagem que a gente teve que encarar nas nossas TVs ontem? Se a gente lê essa manchete de 1889, a gente encontra todas as justificativas para o horror que a gente vivencia hoje. Então, é muito importante perceber que por trás dessa visão existe muito forte essa visão orientada para a falta de humanidade necessária para o exercício da cidadania. Então, é muito presente isso para mim. Então, eles são animais, eles precisam ser contidos. Por quê? Manter essa população solta, elas vão ficar à própria sorte. Qual que é a própria sorte? É a animalidade, é o primitivismo. Essa construção orientada, cuidada, protegida, ela tem realmente um eco em todas as situações, como a de ontem, e outras que nós pretos vivenciamos todos os dias, todas as horas. É interessante ver que, nesse momento, e esse livro, Raízes do Conservadorismo Brasileiro, traz muito claro isso, são várias matérias, eu recomendo para todo mundo ler esse livro é muito bom, porque traz isso. Agora a gente tem que pensar o que estava acontecendo
nesse período que vai até por volta de 37, 39, a gente tem que pensar que tem a marginalização da população negra, o analfabetismo, a gente avança até o início do Estado Novo, a criminalização de movimentos sociais a partir do Estado Novo é fortíssima, mas, nesse momento, o movimento negro brasileiro, ele estava ocupado com a alfabetização, ele estava muito preocupado com a circulação de informação, porque vocês imaginem como foi nesse período imediatamente posterior à assinatura da Lei Áurea, a reorganização também de comunicação. A imprensa negra desse período é muito forte. Então, você tem jornais, tem a Pátria, tem o Combate, tem o Menelik. Agora nós temos o Menelik segundo ato, tem aqui o primeiro ato, que eu acho interessante como se apresenta, órgão noticioso, literário e crítico dedicado aos homens de cor. Aqui eu tenho que fazer realmente um intervalo para falar do nosso vice-presidente, que trouxe dessa primeira onda, lá diretamente dos anos 30, os homens de cor. Como é que pode tamanha ignorância, tamanha omissão diante de tudo que foi construído a partir desse período? Ele trouxe, eu não escutava a palavra homem de cor, mas desde que eu estudo isso, eu nunca tinha escutado, acho que nos últimos 20 anos, uma pessoa ter coragem de ter medo de dizer negro, preto. Então, a gente tem que dizer para o nosso vice-presidente que ele faz parte desse período. Ele está aqui, nessa primeira onda, bem com os dois pés cravados nessa primeira onda. Tá? Aqui a gente tem que também fazer um destaque importante para a Frente Negra Brasileira. A Frente Negra Brasileira, gente, ela tem uma importância crucial por trazer, nesse período, uma demanda muito forte política, de organização política. Chegou a ter mais de 20 mil filiados, mas nesse período ainda é muito presente a assimilação de modelos de associação, de grupos, de clubes brancos. Então, você vai ter Clube 13 de Maio, União Cívica dos Homens de Cor. Esses grupos também foram importantes porque contribuíram na organização da população em grupos, em coletivos. Tá? Eu vou correr porque eu sei que eu tenho 20 minutos e eu já devo estar fazendo a festa, né? Mas tudo bem, eu juro que eu vou agora me controlar. Nessa segunda onda, o que é muito importante a gente trazer? A gente tem que trazer Abdias, né? O Abdias do Nascimento, gente. E o Abdias do Nascimento é o cara. É o cara que traz, ele faz do teatro essa grande arena de questionamento da sociedade, esse grande espaço de análise crítica das relações raciais. Então, pensar que esse teatro experimental do negro, ele é importante para a formação também de artistas negros que extrapolam esse espaço e começam a atuar também no campo da educação. Eles tiveram cursos de alfabetização, eles tiveram um trabalho maravilhoso na assistência social. Você fica no teatro experimental do negro e eu olho do lado das Panteras Negras, eu falo, uau! Tem que ter uma linha do tempo para esse povo discutir junto essas matrizes do nós por nós. É essa a ideia que se tem quando a gente pensa nesse período, nessa segunda onda, no lugar. Eu peguei aqui uma fala do Abdias, que ele diz o seguinte: a cristalização dos nossos conceitos, definições ou princípios deve exprimir a vivência de cultura e de praxis da coletividade negra, deve incorporar nossa integridade de ser total em nosso tempo histórico, enriquecendo e aumentando nossa capacidade de luta. Quando eu penso que esse cara está falando isso
na década de 40, o Teatro Experimental do Negro, gente, ele foi lançado em 1941. E é nesse espaço de construção, de repertório, de formação artística, militante, ativista, que o Abdias ele consegue trazer para dentro do Brasil discussões que a gente está ecoando até hoje. O Abdias ele tem um papel muito importante também fora do Brasil, na participação que ele teve nos congressos internacionais que discutiam o enfrentamento ao racismo. Ele foi o grande interlocutor do movimento negro lá fora. Então, ele traz para o Brasil uma experiência de luta que a gente não pode, de maneira alguma, pensar que é uma coisa uma coisa de um tempo só, de um lugar só. O Abdias persiste, as discussões do pan-africanismo estão colocadas e não tem como a gente falar disso sem falar de Abdias, né? A gente tem que pensar que nessa segunda onda também acontece a aprovação da primeira lei antidiscriminatória, que é a Lei Afonso Arinos. Mas aí tem uma história essa lei, né, gente? O que tem por trás da Lei Afonso Arinos? Primeiro, o incômodo do Afonso Arinos, um político, com uma situação que acontece com um empregado, um motorista, se eu não me engano, impedido de fazer um trabalho para ele, porque não conseguiam entrar no lugar por ser negro. Na mesma época, acontece um grande escândalo em São Paulo, que é a vinda de uma bailarina, que é a Catherine Duncan, que é maravilhosa, uma americana. Ela é negra, não conseguiu se hospedar num grande hotel paulista por ser preta. Aí o povo falou, não é assim também, né? Ela é americana. Então deveria perceber que tem que ter uma exceção para ela. E por isso, em 51, a lei antidiscriminatória bem restrita, nada de criminalizar, não é um crime assim tão grave, mas a Lei Afonso Arinos, ela é importante. E a gente está falando que nesse período você tem o Teatro Experimental do Negro, a União dos Homens de Cor, que persiste, foi bem longo o trabalho dela, é um clube que tinha muitas discussões importantes nessa época, e tinha as festas também, os bailes, todo mundo, as mulheres de lombo, os homens de fraque, né? E a gente está entrando em 64, né, gente? 64 é o ponto de virada com uma imensa perseguição dos ativistas negros. O movimento negro, gente, durante esse período de ditadura no Brasil, foi praticamente dizimado, porque as pessoas foram mortas, o Abdias, né, ao exílio do Abdias e de várias outras lideranças, mas a perseguição foi tão intensa que só meados dos anos 70 começa-se a reorganizar essa militância. Aí a gente chega numa terceira onda que eu achei importante trazer. Eu adoro imprensa, gente. A imprensa é legal e eu gosto de documento também. Os documentos oficiais. Então, vamos ler o documento da Polícia Federal do Rio Grande do Sul. E eu peguei, porque é Rio Grande do Sul, terra lá do Beto, né? De 1978, de agosto. Olha como é que isso aparece. Esses movimentos revelam o incremento das tentativas subversivas de exploração de antagonismos raciais em nosso país, merecendo uma observação acurada das infiltrações no movimento Black, tendo em vista que, se porventura houver incitação de ódio ou racismo entre o povo, caberá a Lei de Segurança Nacional. Gente, eu queria ter tempo para pesquisar, porque eu acho que quem escreveu esse documento foi o Mourão. Olha, eu tenho quase certeza, foi o Mourão, gente. É exatamente o que ele disse ontem. Olha a atualidade do documento, gente. É incrível a gente ver o quanto esse pensamento horroroso, ignorante,
desprovido de qualquer possibilidade de compreensão de uma relação minimamente complexa de relações raciais baseadas no racismo estrutural. Olha isso! Em 78, o Mourão estava aqui fazendo uma viagem no tempo. Se a gente for pensar nesse período de 78 a 2000, a gente tem que falar do movimento negro unificado. Em 1978, o movimento negro unificado ele foi oficialmente lançado num ato. 78, gente, vamos pensar, 78, como é que está a questão da ditadura? A ditadura bombando aqui. Eles fizeram um ato na escadaria do Teatro Municipal, motivado pela morte de um jovem negro numa delegacia de Guaianazes, um bairro da periferia daqui de São Paulo. Esse jovem foi assassinado no mesmo período em que 2 jovens foram proibidos de entrar no clube de regatas Tietê, 2 jovens negros aqui. O movimento negro unificado, que já estava se organizando e que buscava organizar, fazer um coletivo dos vários movimentos que aconteciam no Brasil para poder trabalhar de uma forma mais coletiva, mais direcionada, chamou esse ato, e esse ato ele ecoa até hoje. Eu sei muito bem porque meu irmão estava lá, nessa escadaria, no Movimento Negro Unificado, e o que eu me lembro, lá da periferia, do Jardim Veracruz, aqui no Brasil, era do meu irmão chegando em casa, falando de Abdias do Nascimento, com uma camiseta com Angela Davis, falando do professor Hélio Santos, de Lélia Gonzalez. A minha formação começou dentro de casa e, sobretudo, tendo esse lançamento desse movimento como grande ponto de virada da minha formação familiar. Aqui, você sabe, ditadura fortalecendo o mito da democracia racial, movimentos populares fortalecendo, o processo de redemocratização, trazendo as questões, mas o que eu acho importante, eu já vou terminar, gente, vou falar só mais 5. O que é importante a gente colocar? Ginéia, a gente tem mais 5 minutos. Ah, tá, eu vou conseguir. O que é importante a gente colocar? Na pauta do movimento negro unificado, aqui, nesse momento, em 82, eles estavam falando da necessidade de se estudar a história da África e dos africanos no Brasil. Em 82, eles estavam dizendo que a gente precisava abandonar essas comemorações focadas no 13 de maio e trabalhar o 20 de novembro, em 78. Quando a gente pensa nas grandes bandeiras que traziam esse grupo amplo, complexo, muito diverso, a gente vai ver que muitos dos avanços que nós tivemos nas ações afirmativas são derivadas do movimento negro unificado. Esse quadro é um quadro que eu fiz a partir do Petrônio Domingues, tem tudo isso aí que eu falei mais um pouco, depois eu mando para vocês, aí vocês podem ver, porque ele faz, o Petrônio Domingues, gente, é um pesquisador muito sério, muito cuidadoso, e ele conta a história dessas ondas, a história desses períodos, pegando detalhes, que era o tipo de discurso, era um discurso moderado, era assimilacionista, era integracionista, era diferencialista, como é que eram os métodos de luta? Ele consegue fazer isso. E aí, eu trago a possibilidade de uma quarta onda que agora. Como é que é o discurso do movimento negro hoje? É contundente por causa desse passado. O afrocentrismo está muito marcado quando a gente pensa na conjuntura internacional. A gente não fala mais homens de cor, a gente fala preto e preta. A gente fala de uma necessidade de denúncia sistemática do mito. E esse mito da democracia racial, ele consegue fazer com que os avanços da educação esbarrem no silenciamento
das escolas. Ele faz com que a gente tenha que considerar que o processo de formação da nossa intelectualidade ainda precisa estar muito fincado também nesse ativismo, para que a produção intelectual negra possa dialogar com a população negra na sua imensa diversidade de formação, na sua imensa diversidade regional, econômica. E a gente tem que pensar que agora, quando a gente pensa, vou sair daqui para poder ver vocês, né? Espera aí, porque senão eu não consigo conversar com vocês. Espera aí, estão me vendo agora? Não, não estão me vendo ainda. Espera aí, gente, que eu vou sair daqui. É muito difícil para mim lidar com esse negócio, viu? Agora ficou mais fácil, agora vocês conseguem falar comigo. Mas é muito importante que a gente pense que essa trajetória do movimento negro, ela vai sendo acompanhada de uma produção literária, de pesquisa. Eles conseguem reunir dados, que são os dados que fazem com que o nosso discurso, a nossa argumentação, consiga legitimidade em todos os espaços. Eu vejo hoje no hip hop, eu vejo hoje no slam, eu vejo no sarau, essa formação. Eu vejo uma coisa que no letramento de resistência que a Ana Lu traz, esse repertório, esse acervo que hoje os militantes construíram, sendo também a base da formação na arte, na cultura e na academia. Essa necessidade de fazer circular a informação que a gente já tinha ali atrás, que a gente já tinha no século XIX e que fez parte de toda a resistência dos 400 anos de escravização, a gente vê no movimento negro a possibilidade de isso realmente difundir. Então, era isso que eu queria trazer hoje. Espero ter contribuído para as discussões e estou aqui louca para ouvir Daniel falar e depois conversar, dialogar. Obrigado, gente. Obrigado, Dinéia. Só marcar novamente para quem já tiver alguma pergunta, algum comentário, já vai deixando no chat. E a gente passa agora a ouvir o Daniel. A palavra está com você, Daniel. Ok, Celso, muito obrigado. É um prazer participar do evento, assim também como é muito gratificante para mim fazer parte do Instituto e da comissão organizadora. Edneia, bom ouvir você. Depois eu quero te fazer um convite para poder falar para os meus alunos lá na Unifesp, a gente conversa depois. Bela apresentação. Bom, pessoal, eu vou direto ao assunto. Eu elaborei um texto e só estou abrindo aqui na tela para ficar mais fácil a leitura. Só um minuto, por gentileza. Agora eu consegui. Ok. Bom, eu vou apresentar um texto que é fruto de uma inquietação e de uma observação que eu venho acompanhando durante algum tempo. O texto se chama Sobre a Procura de um Analista Negro, de uma analista negra, psicanálise e relações étnico-raciais. Celso, dá para me ouvir bem? Muito bem, cara. Pode seguir assim. Palavras iniciais. Acolhimento. Atualmente, venho refletindo sobre casos de sujeitos negros que buscam ser atendidos por analistas também negros. Constantemente recebo essa demanda, inclusive em forma de perguntas. Estou com um caso aqui, de uma pessoa que quer ser atendida por um analista negro. Você pode atender? Você conhece algum analista negro para indicar? Ou então, eu só vou em analista negro. Essas são questões recorrentes
nas interlocuções de ideias e construções reflexivas feitas com alguns pares. E agora, sinto-me convocado a escrever esse texto, com o propósito de apresentar alguns elementos para o debate, inclusive considerando os abismos e as aproximações entre a psicanálise e relações étnico-raciais. Pensemos, por que alguns negros querem ser atendidos por analistas negros? Será que o sujeito negro considera que assim será compreendido? O que o sujeito deseja quando procura? E o que almeja quando manifesta essa vontade? Quais são as diferenciações entre procura, demanda e desejo na perspectiva étnico-racial na clínica? A intenção, portanto, não é responder diretamente essas questões, mas tomá-las com algo a ser decifrado, expressões que partem do sujeito cultural, que acaba por anunciar e denunciar o modo como imagina ser tratado, de que ponto gostaria de ser escutado e que provavelmente se sentiria bem. Trata-se de uma abordagem sem pretensões de ser conclusiva, tampouco de dividir a psicanálise para negros e brancos. O compromisso aqui é dar importância a essa questão, que, na minha visão, não deve ser reduzida em termos teóricos e nem banalizada, pois, na atualidade, há várias visões a respeito do tema. Assim, compartilho as minhas impressões. É importante considerar também que este texto se insere na perspectiva do evento Racismo Estrutural, Enfrentamento Transdisciplinar Antirracista, realizado pelo Instituto Langage, pois entendemos que o racismo e suas tramas devem ser considerados, sim, no processo de formação dos sujeitos, em seu sofrimento psíquico, no modo como constrói suas redes de significações e como lida com seus significantes. Item 1. Você conhece algum analista negro? Você conhece alguma analista negra? É comum o sujeito partir de uma preferência clínica, ou seja, querer ser atendido por mulher, homem, pessoa trans, pessoa de determinada abordagem psicanalítica, que o consultório seja perto ou longe de casa ou do trabalho, que o profissional aceite determinado valor de pagamento. Ou situações mais específicas. Por exemplo, prefiro ser atendido por mulher branca, mais velha e com cabelos brancos. Nesse caso, indaga-se: o que há nessa construção que é projetada na posição do analista? Essas escolhas falam muito do escolhedor. Falam de suas fantasias, seus desejos, sintomas, sofrimentos e suas transferências. Expressam parte de como o sujeito constitui os seus laços. Quando expressa uma preferência, o sujeito assenta-se em uma justificativa que possivelmente é ou seria mais confortável para ele. Trata-se, portanto, de uma questão que diz respeito ao sujeito, às suas questões. O que me chama a atenção é como se dará a relação transferencial no encontro com o analista, o manejo do analista. O sujeito negro pode chegar à clínica e dizer: você é negro, sabe como é o racismo, né? Assim, nesta situação, o analista permaneceria em silêncio ou poderia responder com uma indagação: fale como é o racismo para você. Lacan irá sustentar que o analista é aquele que não sabe, e mais ainda, que ele não pode saber, justamente para que o sujeito analisante possa, ele sim, vir a saber. Ao analista resta o lugar do suposto saber. Saber atribuído a ele pela transferência, que ele deve restituir a este outro. Lacan vai dizer, então, no seminário 15, a transferência eu a restaurei em sua forma completa ao reportá-la ao sujeito suposto saber. O final de análise consiste na queda do sujeito suposto saber. O analista, então, é aquele que produz o furo no imaginário do analisante, que o tem como a possibilidade do saber ser algo
que encontra-se fora dele. Citando novamente Lacan, no Seminário 6, O Desejo e Sua Interpretação, o essencial da análise dessa situação em que nos encontramos será aquele, o analista, que se oferece como suporte para todas as demandas e que não responde a nenhuma. Sigo. Porém, há outras situações, como não ter exigência de perfil, ou talvez nem ao sujeito lhe dão condições ou acesso de escolha. Há aqueles que buscam atendimentos ou que são atendidos por profissionais contrários às suas concepções, lembrando que, da parte do analista, não cabe a ideia de ser contrário ao analisando, como se vê no filme Um Skinhead do Divã, de 1993, dirigido por Suzanne Osten, que narra o encontro e a vivência clínica de Soren, um jovem skinhead que é atendido por Jacob, analista judeu. Há também aqueles que procuram analistas com a imagem semelhante à de suas afetações. Aqueles que preferem pessoas com suas mesmas características culturais, políticas, de gênero e étnico-raciais. Como se afirmasse, ele é igual a mim, então vai me entender. Claro que não é somente isso. E é sobre esse último aspecto, o étnico-racial, que pretendo refletir um pouco mais. Segundo item. O que há por trás daquilo que não escutamos? Tenho dialogado constantemente com alunos, colegas de trabalho e de formação sobre o fato de pessoas negras procurarem atendimento com analistas negros e coloco-me a pensar nos significantes que constituem essa procura. E essa busca caracteriza também outras modalidades de profissionais negros, como advogados, assistentes sociais, dermatologistas, dentistas, médicos, psicólogos, professores, terapeutas ocupacionais. Porém, manterei o foco na psicanálise, o que não impede do leitor, da leitora ou do ouvinte associar com outros horizontes. Sobre essa procura, entendo que não se trata de concordar ou discordar com o outro. A minha posição é que esse não é o lugar e nem o papel da psicanálise. Acredito que o processo analítico deve ou deveria tomar essa busca como algo a ser analisado e não rejeitado. Lacan, em seu texto Introdução à edição alemã de um primeiro volume dos escritos, afirma: Freud o disse antes de mim. Numa análise, tudo deve ser recolhido, onde se vê que o analista não pode lavar as mãos. Recolhido, como se nada se houvesse estabelecido fora dela. Isso não quer dizer outra coisa, senão que o escape do tonel deve ser sempre reaberto, com o que indico que o que ocorre da mesma estrutura não tem forçosamente o mesmo sentido. É por isso que só existe análise do particular. Não é de um sentido único, em absoluto, que provém uma mesma estrutura, sobretudo, não quando ela atinge o discurso. Eu sigo. Interessante pensar as simbologias da expressão lavar as mãos. Resgatando um fato religioso, Pôncio Pilatos o fez no sentido de dizer que não seria o responsável pela punição a Jesus Cristo. Profissionais da área da saúde lavam as mãos antes e depois de realizarem seus procedimentos. Lavamos as mãos antes das refeições. Então, para o analista, não lavar as mãos tem outro sentido, ou seja, deve atentar-se às particularidades, ser responsável por sua posição e o manejo daquilo que foi recolhido. Não deve fingir que não escutou. Nessa alusão, a mão que recolhe os cacos de vidro não é a do analista, mas a do paciente em forma de narrativa. Porém, de outro ângulo, para o analista, lavar as mãos envolve a supervisão de seus casos clínicos e o cuidado de si por meio de análise pessoal. A partir de relatos de casos conhecidos, verifica-se que a procura por um analista negro ou uma analista negra parte de variadas leituras e de múltiplas situações. Trata-se de uma particularidade que acredito ser mais prudente não tomá-las como definição e sim pela via da interpretação, ou seja, de qual ordem fala essa questão para o sujeito?
o que há por trás daquilo que não escutamos? Nessa perspectiva, as palavras não são as mesmas para todos, nem para o próprio sujeito. No campo étnico-racial, apresenta ampla associação de signos da linguagem, os quais devem ser decifrados. Achille Mbembe, em Crítica da Razão Negra, vai dizer, ao analisar o nome negro: tal como a palavra, o nome só existe se for ouvido e assumido por quem o carrega. Ou melhor, só existe o nome quando quem que o carrega sente os efeitos do seu peso em sua consciência. Há nomes que carregamos como um insulto permanente e outros que carregamos por hábito. O nome negro deriva de ambos. Eu sigo. A palavra e o nome, portanto, não vêm sozinhos. São envolvidos de energia, sentimentos, intencionalidades, contextos, histórias. Os conteúdos das palavras mudam com o tempo, pois fazem parte de uma rede de relações culturais e semiológicas. Por isso, a palavra ou a intenção de palavra pode estar por trás daquilo que não escutamos. E o que está por trás pode ser um enigma, um tabu, ou ainda o reflexo de quem se põe a escutar, ou a imagem reproduzida de quem não quer ouvir. A palavra é convocação da língua. Por isso, de acordo com Gabriel Nascimento, em seu livro Racismo Linguístico, ele diz: a língua é um lugar de muitas dores para muitos de nós. Item 3. Alguns traços e fraturas históricas. Antes de falar da questão do negro na clínica, é importante fazer algumas considerações históricas. Vivemos numa sociedade racista. Esse fato não é novidade. Mas temos que ficar atentos em como o racismo se transfigura, em como desenvolve suas metamorfoses no tecido social e nos processos de subjetivação, e como inverte posições, a ponto de definir como culpado o sujeito que sofre os atos de racismo. Não se trata de uma generalização, porém, por ser estrutural na sociedade brasileira, o racismo atua direta e indiretamente. No Brasil, é cruel e criativo, age de modo esquizofrênico. Em 1851, o médico Samuel Cartwright criou o diagnóstico drapetomania, para classificar os escravizados que fugiam das condições impostas no sul dos Estados Unidos. Esse é um dos vários casos em que a ciência contribuiu para a objetificação de sujeitos negros. Nessa concepção, a recusa dos processos escravizatórios eram de uma ordem patológica e que certamente atendiam outros interesses, como políticos e econômicos. Há uma ferida narcísica na constituição psíquica do negro brasileiro. São traumas oriundos dos processos de escravização, que produziram e ainda produzem outros traumas na contemporaneidade, os quais afetam os campos simbólico, real e imaginário do sujeito, formando um nó que cria representações naturalizadas do mundo e de si mesmo, produzindo um enrosco, um conflito subjetivo, expresso de várias maneiras nos sujeitos negros. Este nó, no entanto, não é garantia de uma sobredeterminação. Ele é o que o sujeito pôde fazer com o que herdou, com as marcas estruturantes de uma história que não pôde ser nunca entendida como passado, pois está presente nas relações e estruturas que subsistem ao tempo, que se recusam a ficar no passado. As amarrações deste nó, impostas por um dispositivo violento e destrutivo da escravização, não foi, no entanto, suficiente para impedir que nas suas brechas e franjas o sujeito negro pudesse construir uma crítica que o revelava como uma forma mais cruel de dominação e imposição de um humano sobre o outro, aquele que buscava transformar o sujeito negro em um objeto de seus gozos mais espúrios. Comumente, pessoas falam que são descendentes de italianos, franceses, espanhóis, sabe a origem de seus nomes e sobrenomes. Já a maioria dos sujeitos negros não tem essa marca exata de origem, além de saber apenas que descende de africanos escravizados.
não tem ideia de qual grupo étnico-racial pertence, quais são seus ritos, costumes, valores e tradições. A ausência dessa história ou a disseminação da história equivocada, adulterada, pode ampliar as lacunas da constituição do sujeito negro. Como diz Neuza Santos Souza em seu livro Tornar-se Negro, ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, sobretudo, a experiência de comprometer-se, resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades. Eu sigo. O negro brasileiro tem as marcas dos processos de colonização em sua estrutura geracional e, na atualidade, ainda vivencia essas sequelas. Sim, há negros que ainda dizem que o racismo não existe, que Zumbi dos Palmares foi um fujão, que tudo isso é mimimi. São contrários às cotas, pois pensam que não há diferença entre negros e brancos, que a questão é somente social. Talvez esses sejam os mais afetados, pois hoje declaram amor aos seus algozes e negam na palavra o que a história e a cotidianidade provam o contrário. Negam ao mesmo tempo em que sofrem, mas não assumem. Entre o universal e o particular, é importante considerar que há vários modos de vivências de sujeitos negros a respeito desse assunto, ou seja, não é somente uma questão de raça-cor em si, mas a sua relação com processos conscientes e com a manifestação do inconsciente. É necessário analisar as diferenças raciais em seus impactos na sociedade, historicamente. Para isso, a importante contribuição de Virginia Leone Bicudo, em sua dissertação defendida em 1945 e publicada com o nome de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo, que apresenta uma pesquisa realizada na capital paulista sobre o modo como os sujeitos se concebem na perspectiva étnico-racial, numa leitura social e subjetiva das atitudes desses sujeitos. São alguns aspectos para pensar que as marcas dos processos de escravização e pós-escravização são atemporais. Há discursos que tentam negar essa história, dizendo: isso é passado. Não existe passado para o inconsciente. Por ser atemporal, há recalque, conflitos, sintomas e o retorno daquilo que foi recalcado. Virginia Bicudo e Neuza Santos Souza apresentam contribuições significativas para esse debate. Um episódio é ilustrativo. Ao fazer uma explanação em uma aula específica sobre as riquezas da África, não citadas por muitos ao tratarem do tema, apresentei para a turma um trecho de Amistade, filme de 1997, dirigido por Steven Spielberg, que retrata os processos truculentos do sequestro e da comercialização de africanos, a travessia do Atlântico por navio, bem como as práticas desumanas que ali ocorriam e a chegada em outros países para serem impostos à escravização. A finalidade era discutir com a turma determinada cena que ilustrava exatamente esse contexto. Após a apresentação do texto, levantei-me para desligar o computador. E ao virar-me para a turma, percebi que as alunas estavam extremamente emocionadas, com olhos arregalados. Vê-las assim me tocou. Identifiquei que o filme foi um golpe forte. Ficou aquele silêncio, sabe? Aquele silêncio assim. E todas sustentando o olhar para mim entre elas. Até que uma me perguntou: professor, isso aconteceu de verdade? Então disse-lhe: sim, aconteceu. Vamos conversar a respeito? O encontro com o real histórico. Percebe-se como a história é importante para a formação do sujeito, mas não qualquer história, se considerada a existência de várias. A história apresentada em sala de aula foi posta como uma contra-história. É importante olhar para o modo como as histórias são construídas e transmitidas, pois se ensinarmos o valor da África a partir da colonização e escravização, anulamos toda a história de prestígio tão citada quando se diz respeito a outros continentes, como a Europa. Isto é, ensinando sobre a África pelo negativo, o que o aluno aprenderá sobre aquele continente? Qual será a sua compreensão e seu aprendizado histórico? Como ele poderá se ver como negro? Conhecer a África real é uma condição importante e necessária para sabermos de nós.
Vejam, há casos de negros que assumem a sua negritude desde a infância, devido ao reconhecimento e valor demonstrados pelos familiares, pela comunidade e pela escola. Ainda há muitos que assumem a sua negritude na adolescência, na juventude ou na fase adulta, e aqueles que passam a vida inteira sem se encontrar racialmente. Cada um tem o seu tempo. Muitos não conseguem se ver como são ou não conseguem se reconhecer como pertencentes a determinado grupo étnico-racial. Ser negro é uma construção dialética com a construção do sujeito branco. Ser negro não é uma tarefa simples numa sociedade em que ser branco parece ser normal. Tornar-se negro é uma luta histórica e cotidiana. Não há um ponto em que o sujeito negro fique imune aos efeitos do racismo. É o que expresso na poesia, porque o racismo é estruturalmente estrutural. Temos que ocupar todos os lugares. Vamos unir forças. Vamos estudar e transformar a história. Vamos nos manifestar, exigir, argumentar, mesmo sabendo que nenhum negro, nenhuma negra está imune aos efeitos do racismo, que é estruturalmente estrutural. Mesmo que tenha diploma, mesmo que more em área nobre, mesmo que fale inglês, árabe e francês, o racismo sempre dá um jeitinho para nos alcançar. É só olhar direitinho. E essa talvez seja uma de suas estratégias de atuação. Mesmo que te escondas, eu te encontro. Item 4. O negro na clínica. Já está perto do fim, Celso. A partir dessas notas, podemos caminhar para outro aspecto. São várias as situações em que o sujeito negro procura o analista negro, pois teve uma experiência com o analista que não era negro e entende que não ouviu, e entende que não foi ouvido como queria, ou se sentiu ignorado ou desconsiderado em sua subjetividade ou expressões linguísticas e culturais, lembrando que são aspectos do sujeito, também colocadas como uma questão para a psicanálise. Em entrevista da psicanalista Maria Lúcia da Silva, intitulada Impactos do Racismo Não São Reconhecidos pela Psicanálise, ao ser indagada sobre a abordagem do racismo na psicanálise, na atualidade, e como deveria ser tratada, afirmou, citação da Maria Lúcia, na instituição psicanálise, não há um reconhecimento de que o racismo produz sofrimento psíquico. Portanto, quando alguma pessoa negra, num consultório de um psicanalista branco, traz o tema do racismo, do seu sofrimento, esse tema não é reconhecido. Ele não é tratado como ele merece ser tratado. E aí, muitas vezes, o psicanalista vai tratar esse tema de uma forma superficial, vai dizer para o sujeito, olha, isso não existe mais, isso é da sua cabeça, isso é sentimento de perseguição. Então é isso que nós vamos vivendo no cotidiano. Eu tenho que levar em conta todos os fatores identitários daquela pessoa que está na minha clínica. Portanto, se tem um negro em seu consultório, tem que levar em conta a história dele, a história cultural, o grupo que ele faz parte. Então, é quase que retomar os estudos que dão origem à própria formação, que é a história do sujeito, a singularidade daquele sujeito. Eu sigo. Esta citação traz à tona não somente a impossibilidade do processo analítico do sujeito frente a um discurso que desconsidera a sua realidade. Ele demonstra a apropriação indevida do sujeito que se diz analista. Uma fala como esta, olha, isso não existe mais, isso é da sua cabeça, isso é sentimento de perseguição, fala mais do suposto analista, que supõe saber sobre não somente o outro, mas, sobretudo, sobre todas as formas de relação existentes. Sua fala revela, para além da sua prepotência, sua inaptidão para o trabalho analítico, e revela ainda, na tentativa de desqualificar e anular o discurso do analisante, a manutenção de uma ordem e estrutura racista, que, para se perpetuar, precisa permanecer como não existente, para que possa operar sem ser denunciada e combatida. O silenciamento dos sujeitos é uma tentativa violenta de incutir naquele que é vitimizado uma dúvida sobre o que ele vive, como sendo ela não existente, ou somente algo que ele cria para poder justificar a sua condição. Uma mudança de posição subjetiva que faria com o sujeito passasse a ser ele mesmo o agente daquilo que ele denuncia.
A este tipo de trabalho podemos atribuir vários nomes, menos o de análise. E um analista racista não pode ser considerado analista. Ponto. Somos todos seres humanos, mas como sujeitos, somos sempre seres singulares. É comum ouvir, somos todos iguais, como se fosse um protesto contra o reconhecimento da singularidade. Por exemplo, todos sentem fome, mas nem todos comem as mesmas coisas. Alguns fazem de 5 a 6 refeições durante o dia. Muitos passam um dia sem comer. A fome é de todos, mas o que mata a fome, o alimento, não chega para todos. Interessante, matar a fome. A tentativa de quem não tem o que comer é ser assassino de sua própria fisiologia, é ser assassino também de suas outras fomes. Penso também no ar, que todos precisamos respirar, encher os pulmões, esvaziá-los. A respiração é intrigante, mas é aquilo. Muitos respiram o ar puro das manhãs frescas e aromatizadas pelas hortaliças e pelos lírios do campo. Alguns respiram o ar contaminado dos aterros sanitários, o ar poluído dos córregos, o ar fétido do caminhão de coleta de resíduos. Já outros, na atualidade, devido à pandemia de Covid-19, lutam para respirar com a ajuda de aparelhos. Isto é, a respiração não envolve somente o oxigênio e gás carbônico. O que respiro me afeta e constrói, corrói. Também respiramos sentimentos, memórias e violências. Sabemos se o clima está bom ou não pelo cheiro. Isso não está cheirando coisa boa. Há quem diga. Assim como a fome e a respiração, a ideia de raça, cor, também tem suas especificidades e necessidades cotidianas. Ao falar de fome e respiração, trato de aspectos comuns. Amparo, desamparo, autopreservação, os quais nos fazem pensar nas perspectivas cultural e política na formação dos sujeitos negros. Indo para as considerações finais, finalizo o texto. Vivemos em uma sociedade plural, com marcantes diversidades sociais, culturais e étnico-raciais. Entretanto, esses aspectos, por um lado, expressam convergências e, por outro, demonstram imensos contrastes e conflitos que envolvem o sujeito, principalmente no que se refere à raça-cor. Daí pensar o racismo estrutural a partir de sua origem, trajetória e manifestação na atualidade, convoca-nos a refletir sobre como afeta diretamente a constituição e o modo de vida do sujeito. Por ser estrutural, o racismo também é estruturante, pois se ramifica, atua cotidianamente, produzindo mais de si e recriando outras formas de atuação, o que não significa que não podemos subvertê-lo, mas para isso é necessária a produção de práticas antirracistas, estruturais e estruturantes para combatê-lo. Nas manifestações de racismo, não é somente o sujeito negro que é afetado, mas o sujeito branco também, entorpecido por seu narcisismo, visto e posicionado como ideal do eu. Porém, há diferenças, pois o sujeito racista tem a habilidade para identificar o outro que o incomoda e reage, como explica Achille Mbembe. Ele vai dizer: o sujeito racista reconhece em si mesmo a humanidade não daquilo que o torna igual aos outros, mas aquilo que o distingue deles. Eu sigo. O branco sabe quem é negro, enquanto o sujeito negro pergunta por si, tem que se construir contra as violências, defender-se, lutar para provar que sofreu racismo, como se estivesse contando uma mentira. E mesmo que não seja o que ele diz ter acontecido, eis aí um canal para analisar o seu discurso, as outras entranhas de sua subjetividade. Quando o negro procura um analista negro, pode estar expressando uma posição de querer se cuidar, um modo peculiar de pedir ajuda, um modo de se ver no outro como um espelho, para conseguir e sustentar na posição de analisando. A procura de um analista negro pode ser também uma expectativa de ser tratado melhor. Essa procura pode evidenciar vivências anteriores em que o sujeito não quis ou não conseguiu permanecer, além de ser ainda uma maneira de expressar o lugar esperado. E avalio-se legítima não somente essa busca, mas o que o sujeito encontrará no analista. Não pode ser as respostas que ele procura, mas sim um lugar onde as respostas podem ser construídas.
Esses são alguns traços de vários outros que podem ser identificados no trabalho de escuta, sendo, portanto, relevante deixar claro que nem toda procura de um sujeito negro, que não são todos, por um analista negro ou não, tem por demanda afetações sobre aspectos étnico-raciais. São linhas tênues, muito detalhadas, subjetivamente, que se apresentam falseadas de outros valores e conteúdos. Recentemente, em determinado espaço, ouvi alguém indagar, em tom áspero e de estarrecimento: e o que você acha da psicanálise negra que está acontecendo aí? Eu digo: psicanálise é branca. Não há uma psicanálise negra, mas um movimento para a psicanálise reconhecer essa questão. Não é porque se conhece a África ou algum país daquele continente que se conhece os africanos. Porém, o conhecimento das vertentes social, cultural, econômica e política daquele continente pode contribuir para a escuta do sujeito perante o seu mundo. O campo da linguagem é múltiplo, inclusive, dentre sujeitos da mesma cultura. Mas o que pode traduzir ao ouvir um angolano dizer: saí com uma rapariga, a bicha estava grande? É importante considerar Fanon, que em Pele Negra, Máscaras Brancas, ao caminhar pelo caminho da sociogenia, afirma: Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. Ele substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. Ao lado da filogenia e da ontogenia, há a sociogenia. A sociedade, ao contrário dos processos bioquímicos, não escapa à influência humana. É pelo homem que a sociedade chega ao ser. A psicanálise foi construída na Europa por homens brancos, no atendimento a sujeitos brancos, vivenciando valores daquela época. Por isso, é relevante a sua continuidade, considerando as demandas atuais e até mesmo aspectos históricos negligenciados durante a sua implementação. Segundo Fanon, ele vai dizer: as escolas de psicanálise estudaram as reações neuróticas que nascem em certos meios, em certos setores da civilização. Obedecendo a uma exigência dialética, deveríamos nos perguntar até que ponto as conclusões de Freud ou de Adler podem ser utilizadas em uma tentativa de explicação da visão de mundo do homem de cor. Eu sigo. Hoje podemos dizer de forma segura que a psicanálise não construiu um saber universal. Ela inaugurou uma forma de produzir conhecimento sobre o humano. Mas muito ainda precisa ser feito e muito precisa ser desconstruído. O discurso psicanalítico deve rever sua posição frente a diversas questões que se encontram presentes na sua teoria, como racismo, sexismo, patriarcado, colonialismo. Tal como ela foi concebida e ainda mantida por diversos grupos, ela não pode ser tomada como referencial para explicar a realidade histórica complexa em que se encontra o sujeito negro. Esse debate inacabado convoca as profissões para se posicionarem e com a psicanálise, por não ser um mundo à parte, não é diferente. Reconheço a importância da psicanálise na luta antirracista, inclusive com o estudo aprofundado das relações étnico-raciais na formação do analista, na posição do analista entre os pares e as instituições, no manejo clínico que considere a cultura do paciente e na produção de conhecimento interseccional. Finalizo. Muito obrigado, gente. Obrigado, Daniel. O Daniel tem a técnica de... Ó, já estou terminando. Espera aí, Daniel... Ó, eu vou selecionar aqui algumas colocações. Tem vários elogios aqui para vocês, hein, das falas dos dois. Parabéns, excelentes falas. Enfim, pedido para o Sérgio transformar esse evento aqui num livro. A gente está tentando. Então, seu pedido seja realizado. Tem também isso é uma certeza, não estamos tentando. Então, certamente vamos fazer. Então, o pedido que tem para disponibilização dos textos, aguarde a publicação, que a gente vai caprichar
na estética, e vai ser um produto legal. Agora, eu vou selecionar aqui, fazer as colocações, aí o que tiver dirigido, ok, o que não tiver, vocês dividem aí, tá? Ó, Cacé de la Fina, tem uma abreviação aqui, que depois se a pessoa pudesse apresentar. Atendemos vítimas de racismo aqui onde trabalho, Daniel. Faz muito sentido sua fala também nesta questão. Tem as preferências de quem procura que o profissional, sendo negro, irá escutar sua dor, porque faz a leitura racial. Deixa parabéns aqui para o Daniel. O Luiz Araújo Lima, Luizão, fala para a Edneia, gostaria que você falasse um pouco mais sobre a quarta onda do movimento negro. Ele está me dando um puxão de orelha aqui, porque ele acha que eu interrompi você. Então, Edneia, por favor. Estratégias e lutas, tendo como parâmetro o cinismo do neoliberalismo econômico e as ameaças trazidas pela extrema-direita populista. A Mari Correia, estou gostando muito e aprendendo bastante, minhas reflexões estão sendo aguçadas. Ela apresenta aqui que ela fez primário e colégio nos anos 70 e 80. Tive mais que 4 professores negros e também muitos colegas. Penso que a falta de investimento nas escolas públicas pode ter favorecido para que o racismo ficasse mais estruturado. O que vocês percebem em relação a isso? Então, deixa eu pegar mais uma aqui. Direto ao Daniel aqui. Como se dá esse processo de tornar-se negro por meio da análise, na média que, segundo a contribuição da Edneia, resgatando a obra de Neuza Santos Souza, nos subjetivamos por meio de um ideal de ego branco? Do Luizão para o Daniel. Acho que deu esse bloco, vamos ver como que a gente se sai com isso aqui. Então, tá aberto. Edneia, por favor. Edneia, você fechou o vídeo e continua com o som fechado também. Não tá ok para ela abrir o microfone? Eu mandei a solicitação, vou mandar de novo, gente. Agora sim, eu estava conseguindo abrir. Agora eu consegui. Eu vou tentar ser rápida, porque eu estou com muita vontade de ouvir o Daniel, de continuar ouvindo, tem muita informação, tem muita coisa aí, né? Mas vamos lá. A culpa da quarta onda ter ficado mais curtinha não é do Celso, não. Foi minha mesmo, que estendi bastante a primeira parte. Mas eu acho que a tua pergunta dá espaço para falar de algumas características dessa quarta onda que eu acho muito importantes. Primeiro, que ela tem uma denúncia das desigualdades sociais provocadas pelo racismo estrutural, mas também avança bastante na articulação com a necessidade de valorização dos conhecimentos, do papel da população negra no desenvolvimento do país. Então, desenvolvimento econômico, no desenvolvimento cultural, no desenvolvimento dos territórios. Então, essa articulação, ela tem sido um motor bem interessante das proposições do movimento negro nessa quarta onda. Mas grande personagem, eu acho, desse momento agora, é o feminismo negro. E a participação e o protagonismo das mulheres negras
nos movimentos sociais e principalmente no movimento negro é incontestável. A gente tem que pensar que a pauta que o feminismo negro trouxe para a arena dos movimentos sociais tem muito a ver também com autoras, escritoras brasileiras pretas que foram publicadas e que agora a gente também pode citar, principalmente Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento, que eram pessoas muito presentes, essenciais no desenvolvimento do movimento negro, mas pouco lidas. Então, a publicação dos textos, dos estudos da Lélia Gonzalez e da Beatriz Nascimento tem um efeito enorme e também impacta na leitura de Sueli Carneiro, que já discutia o papel do racismo no movimento negro nos anos 80, nos anos 90. Então, essas discussões, elas têm uma repercussão interna no movimento bastante intensa e também uma repercussão, uma implicação externa imensa, porque autoras como Patricia Hill Collins, autoras como a Bell Hooks, que têm sido muito lançadas e com acesso muito maior, fizeram também com que a população não negra tivesse acesso às discussões do movimento negro e do feminismo negro. Uma questão que eu acho interessante trazer aqui na pergunta do Luiz, que ele fala do extremismo de direita, o que acontece? Eu acho que tem não é uma recriação, mas eu acho que é a permanência daquela visão do negro de 1889 que eu li, hoje atualizada, né? Então, é uma versão 20.20 daquela leitura do negro que a direita traz com uma força muito grande, porque para que você possa justificar privilégios, é necessário que você tenha um caldo de tolerância às desigualdades, com uma argumentação muito forte que indica lugares, o lugar social do preto, o lugar da mulher. Então, você tem que ter lugares pré-definidos para que o privilégio seja preservado e para que essa preservação ela tenha adesão. Então, é assim que eu vejo o papel da extrema-direita hoje. É uma extrema-direita que se reorganizou em busca da preservação de privilégios, e esse privilégio, ele é branco, ele é hétero, ele é homem. Então, a gente tem a necessidade de fazer essa análise interseccional, reside nisso. A gente está discutindo, a gente está falando exatamente sobre isso, né? Eu acho que nessa quarta onda tem muitas discussões e tem muitos espaços também, ganham um espaço muito grande, a disputa na academia. Essas discussões que nós temos que têm acontecido nesse evento, que eu estou achando maravilhosa, traz isso. A necessidade de racializar a experiência de se estar nesse país, de se estar no mundo, e um mundo que produziu desigualdades a partir da opressão e violência. Então, não é um discurso solto no mundo, ele tem história, ele vai repercutir, ele vai impactar em todas as instâncias da produção de conhecimento e da produção da vida em sociedade. Então, a gente precisa prestar a atenção que esse extremismo, ele encontra uma resposta, como sempre encontrou, na organização do conhecimento a partir desse encontro, a partir da praxis da coletividade negra, e a gente vê isso muito presente em todos os grupos, né? Ontem teve o lançamento da Universidade Livre de Sociologia e Comunicação Afro-Brasileira, uma iniciativa de um grupo daqui de São Paulo, mas grande, e eu achei muito interessante as discussões que apareceram, né?
como é que a gente fala, como é que é esse livre aí no meio da universidade? Tem possibilidade de liberdade mesmo? Será que a gente está construindo um novo espaço ou a gente está questionando o espaço de sempre? Então, tem questões muito interessantes no campo da academia, da intelectualidade, da construção do conhecimento, que o movimento negro propõe e que o movimento negro se coloca como interlocutor. Então, tem muita coisa nessa quarta onda que tem todas as complexidades das ondas anteriores, mas tem a especificidade do tempo de hoje. E o que tem no tempo de hoje é que ainda é muito difícil você conviver, você circular no mundo que é hostil ao teu corpo, à tua pele, à tua história e ao teu grupo. Então, a hostilidade, ela continua bombando e é com isso que a gente dialoga quando abre a porta de casa. Então, é bom a gente pensar nisso, né? O Daniel falou muito bem sobre isso e eu fiquei aqui cheia de ideias na cabeça, mas a primeira foi: eu sou uma dessas pessoas que procura, quando vou pensar no analista, é preta, não é nem preta, é preta, sabe? Então, eu quero muito ler teu texto, porque tem muita coisa, tem muito caldo aí, né? Rapidamente, a segunda questão direcionada, que é falar da falta de investimento nas escolas e o racismo. Olha, eu posso indicar para você 3 questões que realmente são impedimentos para que uma educação antirracista e que enfrente o racismo de frente sempre aparecem e nas escolas, nas redes com que eu atuo aparece. A primeira é a questão do silenciamento das escolas com relação ao racismo dentro da escola. O discurso predominante existe racismo lá fora, mas aqui dentro da escola, não. Então, assim, o racismo chega na porta e fala, meu Deus, é uma escola, eu vou embora, sabe? Não entra. As pessoas entram e ele fica lá fora, sabe? É um caso de duplo. Esse silenciamento da escola, que não assume o racismo institucional, faz com que a gente crie uma segunda camada, que existe o silenciamento, o sofrimento psíquico bomba, e a confusão entre bullying e racismo se fortalece. Como fortalece essa visão? Os jovens, as crianças pretas e pretos, sofrem a dupla violência do bullying e do racismo. Então, o silenciamento produz isso. Existe uma segunda questão que é também muito importante, que é a persistência do mito da democracia racial nos currículos, na formação dos professores. Então, a persistência desse mito na educação é danosa, o que mais é um grande impedimento, por exemplo, para que os materiais didáticos que foram recebidos pelas escolas, os materiais que foram produzidos, as metodologias antirracistas, não encontrem espaço no cotidiano da ação educativa. Não encontra porque o mito está lá na porta impedindo essas discussões. Então, assim, aqui não existe racismo, gente. Racismo não existe. Mas se existisse, o que a gente faria? Olha os Estados Unidos. Olha lá onde acontece, sabe? Então, esse tipo de questão também é muito... E como o último bastião da persistência do racismo, eu coloco o isolamento das escolas com relação aos movimentos sociais. Escolas não dialogam com o movimento negro. Não há um interesse em buscar esse conhecimento externo. Nós temos convivido com, por exemplo, a intolerância religiosa, a violência contra as religiões de matriz africana dentro das escolas, e isso faz parte da falta de conhecimento da cosmovisão africana, faz falta o estudo da cultura africana e faz muita falta do conhecimento da África pré-colonial e pós-colonial. Então, eu acho que esses cruzamentos de currículo, lugar da escola, função social da escola, está o tempo inteiro dialogando com a persistência do racismo. É isso.
Obrigado, Dinéia. Daniel, só para incluir mais uma participação aqui para você, ó. Daniel, sobre a escolha do analista negro, parece haver uma suposição que se o analista seja negro, ou que o analista seja negro, no sentido de ter se tornado negro. Quem fez foi a Ticiane. Então, palavra com você. Ok, obrigado, Celso. O Luiz fez uma pergunta super interessante, que eu tomo essa pergunta, Luiz, como a potência de uma questão para a pesquisa. A sua pergunta é uma pergunta muito potente, muito forte, para a gente poder pensar essa questão do ideal. Você me faz pensar, Luiz, eu assim vou tomar a pergunta mais como um diálogo, não como uma resposta exata, como é por causa disso ou seria assim, mas dialogando com a pergunta, Luiz, eu fico pensando em um texto do Kambegele Munanga, em que ele vai falar a respeito do nascimento, né? Não nascemos negros, aprendemos a ser negros, né? Então, eu vejo que talvez uma questão não seja nem o tornar-se, mas tem a ver também com uma questão de como posicionar-se e sustentar-se essa condição. Porque ser negro não é o problema do sujeito que é negro, o problema é do outro que é racista. Né? O negro ele não é culpado por ser negro. A questão é do outro que projeta, que transfere no sujeito negro a sua indiferença ou a frustração daquilo que ele esperava e não acontece. Então, eu acho que é uma questão assim para ser pensada com mais calma. Se tem o ideal do eu, tem também o eu ideal, né? E eu chamaria aqui da construção do eu real, né? Eu acho que a contribuição da Virgínia e da Bicudo, são contribuições que nós devemos tomar na história, pensar como que isso funciona, opera na cultura, mas também na clínica. Mas, veja, eu tive um foco aqui nesse texto, mas a gente tem outras combinações, a gente tem outras questões que a gente pode pensar também, como aqueles que, se por um lado tem aqueles que procuram o analista negro, há relatos, experiências de analistas negros que quando o paciente branco chegou, não quis mais ser atendido. Ou confundiu o analista com a pessoa que faz a limpeza do prédio. Né? Então, são assim, questões que vamos vivenciando, observando no dia a dia para poder pensar. Mas eu acredito que essa questão do tornar-se implica também uma questão de posicionar-se e sustentar-se, mas não no lugar da culpa, né? Mas realmente de um enfrentamento e defesa da sua própria existência. Né? Sobre esse último apontamento, Celso, eu acho que faz sentido também pensar por esse caminho. Teve alguém que comentou aqui no chat sobre a identificação, eu acho que é um caminho também para poder pensar essa questão da procura. O que eu chamo a atenção no texto é de não tomarmos como uma definição, mas como uma interpretação. Então, o que a gente levanta são percepções e hipóteses a respeito dessa procura, né? E o analista, ele tem que ser o analista. Ele tem que fazer o trabalho analítico. A Maria Lúcia, ela foi muito feliz com aquela citação dela, quando ela vai narrar a respeito do analista que diz que isso é coisa da cabeça dele. É uma coisa que a gente vem conversando bastante com o Sérgio. Um analista que age dessa maneira, ele pode ser qualquer coisa, mas o analista ele não é. Ele não é. Analista racista não faz sentido, né? É um ponto que a gente vem conversando bastante. Bom, resumidamente é isso. Eu percebi aqui que algumas pessoas perguntaram a respeito do texto. Eu pretendo fazer alguns ajustes e pretendo publicá-lo. E eu acho que um canal eu posso deixar meu e-mail aqui depois, ou então vocês podem acessar o site do Instituto. Eu acho que é interessante compartilhar por lá também. Mas a intenção é tornar público esse material. Ok. A gente finalizou no horário. Obrigado aos dois. Apesar da perseguição.
E uma coisa, viu, Edneia? Eu estava ouvindo você falar da coisa da escola e da educação e tal. O Silvio de Almeida fez um canal no YouTube, e ele fez um vídeo super bonito, incrível, assim, fazendo o mito do herói com a mitologia africana. Então, são essas iniciativas, sabe? Essas comunicações, esses registros que a gente precisa ter na prática. Legal. Sérgio, quer falar alguma coisa? Acho que a Edneia e o Daniel, se eles quiserem fazer uma fala para encerrar, eu queria agradecer novamente a Edneia por ter encontrado esse horário para poder estar aqui com a gente. É sempre um prazer enorme te ouvir, né? Acho importantíssima a sua fala. Se você quiser fazer uma última consideração, você e Daniel, acho que a gente ainda tem já passamos do tempo, na verdade, mas a gente estende um pouquinho, que é muito bom te ouvir. Não estava conseguindo abrir de novo, mas vamos lá. Eu só quero agradecer, como eu disse, é nas rodas que a gente se fortalece, né? E é muito importante para mim, nesse momento, falar com todo mundo que está interessado em falar. A gente está num momento muito difícil, acirrado, violento, e trazer a possibilidade de escuta para essa roda, para mim foi muito importante. Então, muito obrigada. Daniel, estou disponível, a gente conversa quando você quiser. E, Sérgio, obrigado por aceitar a mudança de horário. Hoje está bem corrido o dia, mas foi maravilhosa essa manhã. Muito obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada, Celso. Obrigada, Daniel. Obrigada a todo mundo. Nós te agradecemos. Alguma coisa, Daniel, para encerrar? À vontade. Bom, eu quero agradecer pela oportunidade. Esses últimos dias eu foquei nesse texto e fico muito feliz pela oportunidade, pelo espaço de ler ele pela primeira vez, um trabalho feito especialmente para o evento. Quero agradecer pelo modo como o Instituto vem se atentando nessa perspectiva psicanalítica, dialogando com outros conhecimentos, com outros saberes, o modo como o projeto, o modo como as atividades são pensadas, de modo que tem pessoas aqui de várias regiões do país, de várias formações. Então, acho que isso é muito rico, muito importante. Então, quero agradecer pela paciência também, porque foram 10 páginas de leitura e depois de ler 10 páginas a gente fica muito cansado. Não sei como foi para vocês me escutarem esse tempo todo. Quero agradecer e me colocar disponível. Tudo bem, pessoal?